Circulando com Lu Lima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. E você acompanha a gente também aí, quem tiver pelo celular, tem transmissão simultânea lá no Tribuna Online. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Vamos falar sobre cuidados com a saúde mental, assunto que é colocado em evidência neste mês com o movimento Janeiro Branco. Tem bate-papo sobre fotografia em homenagem ao Dia do Fotógrafo e ainda vai rolar matéria de dar água na boca sobre delícias da gastronomia capixaba. Curtiu? Então não sai daí não, porque o Circulando está no ar. Circulando com Lu Lima. Vamos falar sobre Janeiro Branco, que é um movimento que deixa um alerta aí para a sociedade para a gente poder cuidar mais da nossa saúde mental. E eu vim conversar com uma terapeuta que é expert quando se fala nesse tipo de saúde. A gente pode dizer, Loirine, que a gente está cuidando mais ou a gente tem cuidado menos da nossa saúde mental de uma forma geral? Eu acredito que as pessoas têm procurado mais esse olhar, né, entre a saúde física, a saúde mental, espiritual, energética. Eu vejo um movimento assim, mas eu acredito que ainda se faz necessário olhar mais para isso. Olha, ainda é pouco. E os próprios dados também, né? Quando a gente vê dos dados da Organização Mundial de Saúde, hoje mais de 1 bilhão de pessoas têm, né, algum problema que envolve a saúde mental. E por que você acha que é tão difícil, é tão complexo quando se fala de cuidar de algo que é muito subjetivo, né? Porque a gente vem de um sistema de crença que não é importante olhar para dentro ou cuidar das emoções ou as próprias emoções, né? Eu sei lidar com isso, Então a gente não tem uma cultura de se perceber. Então é difícil porque ter que olhar para dentro é assumir responsabilidade, é ajustar muitas coisas na vida. Então a gente vive num piloto automático, condicionado a esse sistema. Então cada vez eu percebo essa dificuldade nas pessoas quando se fala de cuidar da saúde física e quando se fala de cuidar da saúde emocional. E o lema da campanha do movimento esse ano é "A vida pede equilíbrio". As pessoas estão mais desequilibradas? Muito. A gente está vindo aí de um processo de pandemia, muitas coisas acontecendo. Isso gera um desequilíbrio muito grande e em todas as áreas da vida, né? O que é desafiador lidar tanto com a parte da saúde física mesmo, a questão familiar, relacionamento. Então eu como terapeuta percebo assim muita ansiedade, muita depressão, desânimo. As pessoas não sabem lidar com as dinâmicas e às vezes coisas simples da vida mesmo. Falando desse equilíbrio, o que fazer para tentar justamente buscar um equilíbrio ali na razão e na emoção, que é o que envolve a nossa mente? Então, 90% das nossas doenças ou das nossas questões, nossas patologias, elas não são doenças, elas são um grito do corpo. Então, para que a gente possa entender e buscar esse equilíbrio, eu preciso primeiro entender a dinâmica de como que eu funciono a partir daquela situação, como que eu funciono a partir dos acontecimentos, né? Então, esse equilíbrio vai muito mais do autoconhecimento. Se eu entendo essa forma de funcionar, eu vou entender a engenharia da mente relacionada aos problemas que vêm. E isso não se faz sozinho, a gente precisa muitas vezes de ajuda para conseguir isso. Muito legal você falar dessa questão de autoconhecimento, porque apesar da palavra ser difundida, digamos assim, mas dá uma conotação de que é bobeira para quem é fraco, para quem tá doente, para quem gosta de autoajuda, e pelo que você tá falando, não. Não. É muito além disso. Existe uma importância muito grande, como eu falei, não é da nossa cultura, mas todos os grandes mestres, eles falam pra gente, né? Olhe para dentro, faça um movimento de se conhecer, é saber como você funciona mesmo. Nós trazemos crenças, nós trazemos paradigmas, nós somos moldados pelo sistema
Então, buscar esse equilíbrio de entender essa dinâmica como um todo, ela é a chave de toda a nossa mudança, né? Então, se eu estou com uma dor, se eu estou com uma sensação, se eu estou com algo que está me incomodando, da onde que vem isso? Por que eu aprendi dessa forma? Então, esse movimento de entender, escutar um pouquinho essa linguagem interna, essa dinâmica de como o corpo funciona, é um aprendizado para você na vida. E isso tem ganhos em todas as áreas da nossa vida. A gente traz muita bagagem e a gente funciona a partir dessas bagagens também que a gente traz, né? Legal. E tem como, então, a gente controlar o que está causando nossos desequilíbrios? Então, controlar é difícil, porque até o controle pode gerar uma patologia, né? Uma ansiedade, várias questões em relação ao controle. O que a gente pode, de novo, entender o que está acontecendo, como eu funciono, e se eu não posso mudar uma situação, eu posso mudar a visão e como eu funciono a partir dessa situação. Então, quando você traz esse olhar para entender a mente, entender as emoções, entender como o nosso corpo funciona, é entender essa engenharia como um todo, porque nós somos reflexo do que está interno. Então, o que está acontecendo externo é o que está interno. Dá um exemplo prático pra gente. Vamos pensar assim, às vezes eu tenho um problema com a minha mãe, né? E eu não sei lidar com aquilo, ou um problema com o meu chefe no trabalho, e eu não sei lidar com aquilo. Então gera uma ansiedade. Aquilo te irrita. Fico irritada, uma baixa autoestima. Aí quando a gente olha para o processo interno, quando a gente olha para a nossa história de vida e a bagagem que a gente traz, essa dinâmica ela se repete desde a infância, desde a sua criação. E aí você aprendeu a funcionar dessa forma desde pequeno. Então você só está repetindo isso. Então, inconscientemente. Olha. Então quando eu olho para essa dinâmica, eu percebo como eu funciono, aí eu posso ajustar isso. Tem ajuste para isso, né? Porque todas as emoções, elas geram uma bioquímica no corpo. Essa bioquímica pode virar uma patologia. Então muitas dores e desconfortos físicos, elas vêm por questões emocionais, né? Uma dor de estômago, uma azia, uma queimação, uma gastrite, uma enxaqueca, muitas vezes vem de questões emocionais, né? E o contrário também pode acontecer. E muitas pessoas, elas nem fazem ideia que já estão no processo de ansiedade ou de depressão, porque elas têm pequenos gatilhos durante o dia, né? Irritada com as coisas, elas ficam, às vezes briga por qualquer coisa, não está feliz no trabalho, ou não dorme direito, não consegue fazer uma atividade, está mais chorosa. Então, quando a gente começa a observar algumas coisas que os clientes trazem, a gente já percebe que essa pessoa ela está no início de uma depressão ou de uma ansiedade e nem sabe que está, nem sabe lidar com isso, e ainda se cobra ou se acha fraca, porque não, né, tem que dar conta de tudo, enfim. Então, várias coisas que acontecem que a pessoa às vezes não percebe que está nessa situação. Muito legal você trazendo essa perspectiva pra gente. E pra fechar, pra quem aí já sentiu um pouquinho que tá precisando dar atenção pra saúde mental, qual 3 dicas práticas que você daria pra gente tentar já começar a dar o primeiro passo para esse alerta? Eu acho muito importante a questão do exercício, uma atividade física, porque todas as emoções ela produz uma bioquímica e os exercícios também. Então a gente consegue ter uma compensação, uma boa alimentação, né? Então a gente equilibrar esses pilares, né? Uma segunda dica é observar muito essa comunicação interna que a gente tem, né? No dia a dia a gente tem uma comunicação interna que a gente fala com a gente mesmo, né? Então observe o que está vindo nessa comunicação interna, que é um movimento de você olhar para dentro e se perceber, né? E a outra dica que eu falo, hoje a gente está muito voltado para as redes sociais. Então a gente tem conexão com as pessoas através de um caminho virtual. E a gente precisa do toque, a gente precisa desse tete a tete aqui, né? Então sai com os amigos, marca alguma coisa, vai para uma praia, sai um pouquinho desse virtual e vai um pouquinho para a realidade da vida com pessoas, porque vocês vão perceber que todo mundo tem alguma coisinha. Então você começa a se identificar, começa a entender que você não está sozinho nesse movimento. Uma experiência de uma outra pessoa pode te trazer um insight para você também ter uma mudança. Então eu acho bacana esses 3 movimentos para a gente começar. Show, adorei as dicas. Então que fique aí
o incentivo e a gente possa, sim, cuidar cada vez mais da nossa saúde mental. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fica ligadinho aí que no próximo bloco tem bate-papo sobre fotografia em homenagem ao Dia do Fotógrafo e ainda vai rolar uma matéria de dar água na boca sobre as delícias da gastronomia capixaba. A gente volta rapidinho. Imagina uma escola que tem acompanhamento individual para cada aluno e focada na formação integral, ou seja, social, afetiva e cognitiva. Assim é o CEPC, Centro Educacional Praia da Costa, que agora também tem unidade em Aracruz, o Centro Educacional Praia de Coqueiral. Ambas as unidades vão desde 2 aninhos até o pré-vestibular. E nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais dos diferenciais do infantil e do Fundamental 1. Os pequenos já começam a desenvolver habilidades importantes como educação financeira, cozinha experimental, hortinha, dentre inúmeros projetos que são desenvolvidos de acordo com cada idade, em salas de aula com número reduzido, para que o acompanhamento seja particularizado. Assim, eles já crescem com uma base de educação socioemocional, potencializada com a Escola da Inteligência, desenvolvida pelo renomado Augusto Cury. As atividades lúdicas e a Casa da Árvore atraem as crianças para aprender brincando. E o programa bilíngue já desenvolve a segunda língua desde os primeiros anos. As crianças ainda têm um acompanhamento de perto com uma equipe multidisciplinar com pediatra, psicólogo e psicopedagoga. Quer uma escola que valoriza o potencial do seu filho de maneira individualizada? Então vem conhecer de perto o CEPC, que há 33 anos vem mantendo valores que marcam gerações. Clique para lá, selfie para cá. Com a facilidade das câmeras fotográficas nos smartphones, cada vez mais as pessoas estão se aventurando a fotografar. Mas será que isso é bom ou é ruim para os fotógrafos profissionais? Estou aqui no estúdio do Bruno Menezes para a gente bater um papo sobre o tema. Já são quantos anos de profissão, Bruno? São 23 anos. Eu comecei a fotografia como um segundo plano, né, como hobby. Eu era assessor de imprensa do Sebrae, né? Trabalhei em empresas fazendo gestão, né? Na área de vendas e ao mesmo tempo fotografando. Comecei com eventos, né? A gente começa sempre com a família, com os amigos. E o negócio tomou corpo. Um dia eu decidi deixar as empresas e tudo e me dedicar só à fotografia. Bruno é então jornalista de formação e muita gente não sabe, quem não é da área da comunicação, que para trabalhar em veículos, né, como fotógrafo, tem que ter a formação que é o repórter fotográfico e isso também qualifica o fotógrafo porque é diferente você fotografar para comunicação e fotografar para evento, outras coisas. É diferente mesmo, Bruno? Eu acredito que sim, porque principalmente quando você tem um olhar mais jornalístico para poder fazer a cobertura do evento, automaticamente, como eu já fotografei inclusive para uma coluna social muito grande, e além da informação que eu levava as fotografias também, e as fotografias tinham que ter sentido com o que eu levei. Então o jornalismo me ensinou isso demais. E no último dia 8 de janeiro foi comemorado aí o Dia do Fotógrafo e tem gente que passou a se apaixonar pela fotografia por conta da facilidade com as câmeras fotográficas nos próprios celulares. Isso é bom ou ruim para vocês, assim? Ajudou a difundir ou atrapalhou com todo mundo se achando fotógrafo? Lu, tem muito fotógrafo que não gosta, mas eu adoro. Porque eu aprendi com um grande amigo fotógrafo que o cliente aprende a entender o que é uma foto boa e o que é uma foto ruim. O que é um fotógrafo bom, o que é um fotógrafo ruim. Quanto ele vale o serviço dele ou quanto não vale. Então isso é importante para a fotografia, muito legal. Legal você falar sobre isso, porque a gente viu na prática que mesmo a gente tendo uma super câmera na palma da mão,
a gente vê a diferença e a gente precisa cada vez mais de vocês, inclusive para as próprias redes sociais. Eu vi que isso na pandemia aconteceu muito, né? As pessoas precisando de fotos de estúdio. Hoje a gente fez aqui um pouquinho um ensaio, esses tipos de foto, porque faz muita diferença. Inclusive o ensaio perfil profissional, ele cresceu muito na pandemia, porque as pessoas aproveitaram o momento de um pouco de mais de tranquilidade para poder renovar as redes sociais, trabalhar de forma mais profissional. Quem gosta de fotos excelentes, trabalha com excelência, né? Então, isso virou uma pauta importante na época da pandemia e foi por onde a fotografia, no meu caso, seguiu naquele período. Que não tinha evento, né? E a gente vendo hoje aqui, a gente fez um ensaio curtíssimo aqui no estúdio, bem básico, mas quanta coisa envolve a iluminação, o controle, porque no celular é moleza. Agora, quando pega uma câmera assim profissional, tem que saber mexer, não é simples assim. Isso é verdade, porque assim, o celular ele entrega uma foto automática do jeito que ele quer que a foto seja feita, né? A câmera profissional, a gente fala para ela como a gente quer que a foto saia. Então, é um fundo mais escuro, um fundo mais claro, mais sombra, menos sombra. Isso tudo nós controlamos, entendeu? E principalmente dentro do estúdio, que vira praticamente um cenário como um teatro, né? A gente faz uma marcação, a luz vem de tal lugar e a gente consegue fazer o efeito que a gente quer. E que a gente quer, não que a câmera quer. Bacana. Falando em tecnologia e novidade aí da área, principalmente nessa parte tecnológica, o que a gente pode dizer que agora está no auge, assim, a fotografia? Bom, a primeira coisa é que as pessoas estão cada vez mais curiosas e se aproximando dos profissionais com relação a essa curiosidade, né? Porque os programas de edição dos celulares estão cada vez mais avançados e os celulares também. Então, quando você tem um equipamento, um telefone muito bom, que fotografa muito bem, e aí a pessoa já começa a dizer para o telefone como ela quer que a foto fique, acaba chegando mais próximo do profissional. Porque o olhar fotográfico, cada um tem o seu, por isso que fotografia é uma arte. Né? Então, assim, todos nós na vida somos fotógrafos, né? Só que você aprende um pouco mais de técnica ou não, isso aí é com você. E os equipamentos novos têm facilitado muito a vida do amador e criado um certo desafio também nos profissionais, porque a nossa foto tem que ficar diferente. E como é que fica diferente? A gente tomando atitudes novas, né? Cada vez mais vocês vão ver fotógrafos com equipamentos cada vez menores, porque a tendência agora são as mirrorless. Né, são as câmeras sem o espelho translúcido. Então, você tem equipamentos cada vez menores, com mais capacidade de entregar uma foto bem feita, principalmente à noite, que é o mais importante. E como fotografar é sim uma arte, essa questão ali do olhar do fotógrafo, eu acho que é a peculiaridade, o talento aí de cada um. Hoje a gente pôde ver alguns dos materiais que você faz aí e como que isso é importante na vida das pessoas, porque é o grande registro ali, o olhar do que você registrou faz toda a diferença. É tão bonito quanto você ter uma imagem bem feita, é você fazer o clique no momento certo. Isso o Cartier-Bresson ensinou pra gente, entendeu? Então você tem que ficar muito alerta. Às vezes o cara é o fotógrafo, mas ele tem que mais ou menos atuar como cinegrafista. Porque ele tem que pegar aquela imagem toda em movimento e pegar o momento certo para poder fazer o clique e sair aquela perfeição. Aquela coisa que traz a emoção pro cliente, aquela coisa que faz o cliente chorar de felicidade, né? Com certeza. E faz o cliente também se remeter a algum tipo de lembrança. Então isso é muito importante na fotografia, é o momento certo. E hoje o que você mais faz? Estúdio, evento, é de tudo um pouco ou chega uma hora que o fotógrafo também fala, não, agora eu preciso ir para um nicho, para um segmento só? Olha, tem muito fotógrafo que trabalha num segmento só, mas eu vejo que às vezes quando aquele segmento aperta, a pessoa às vezes passa um certo aperto de mercado. Então eu tenho aberto muito meu leque com relação à fotografia e eu tenho... O meu foco principal é pessoas. Então eu fotografo casamentos, 15 anos, festas infantis, faço ensaios externos, ensaios de estúdio. E aí vinculado à vinda para o estúdio, eu tenho uma loja aqui na Reta da Penha, 100% fotografia, que nós fazemos revelações qualquer tamanho, nós temos vários tamanhos de quadro já impressos na madeira com papel fotográfico de altíssima qualidade. A gente mexe com restauração de fotos antigas aqui também. O trabalho de foto antiga é muito legal, a restauração, porque você pega também um sonho de uma pessoa, de um avô, de um tio que era dado das antigas, né? E aí você reconstrói aquela foto, a pessoa, isso não tem preço para a pessoa, entendeu? Isso tem valor.
Isso que é importante. Muito legal você comentar aqui hoje, porque hoje aqui no estúdio a gente pôde ver isso, né? A gente pensa, esse negócio de fotografia na mão acabou, que é tudo digital. Não, as pessoas querem sim. Esse quadro que você fez meu e da Laís aí, há um tempo atrás que a gente fez, eu tenho na minha parede até hoje. E isso faz parte da história das pessoas. Então, mesmo com toda a evolução do digital, a fotografia ali, físico, impresso, nunca vai acabar, né, Bruno? Pessoal, HD externo queima, hein? Lembra disso. A fotografia dura mais de 150 anos hoje com a tecnologia que nós temos. Não vou falar a marca, né? Mas eu uso a melhor marca para poder revelar a foto. Então você tem um quadro para o resto da vida. Isso é muito importante para as famílias, para as gerações. E lá na frente isso vai ser mais fácil ainda para poder restaurar. Então vai ser uma coisa histórica de família. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco tem matéria de dar água na boca com o chefe Juarez Campos sobre as delícias da culinária capixaba. A gente volta rapidinho. Hora de falar de capixabismo gastronômico. Olha com quem? Chefe Juarez, relíquia nossa capixaba e que muita gente pensa que é especialista só em comida italiana, mas não é não. Você leva a gastronomia capixaba para o mundo, né, Juarez? Eu tenho muito orgulho disso, né? De levar essa gastronomia capixaba. Eu estava falando para você, eu cozinhei em 33 países e levei a cozinha capixaba. Cozinhei muito em transatlânticos, tanto aqui na costa brasileira como na costa europeia, sempre fiz comida capixaba. Você não tem noção como é que é difícil achar coentro no mundo. Urucum eu levava comigo, né? E eu fico muito feliz desse projeto aqui, porque é um hotel lindo como esse, que tem uma estrutura fantástica, é um hotel escola, e é o momento esse hotel escola ensinar o capixaba a comer comida capixaba e valorizar a comida capixaba. Então esse projeto, eu fiquei muito feliz de participar dele, principalmente que eu estou com uma ex-aluna, que é a chefe Fabrícia Sarriá, foi uma das melhores alunas que eu tive na gastronomia. Passou por todas as etapas no hotel a chegar à chefia e hoje é a única chefe mulher do Brasil num hotel de alto nível. Uau, que honra, hein? Tá vendo? Olha quantas relíquias capixabas a gente tem e ter um chefe desse ajuda, Fabrícia? Ajuda e muito. Juarez, além de ter sido meu professor, né, é um grande amigo que eu carrego aí ao longo dos anos. É uma pessoa que sempre a gente está lá, Juarez, o que eu faço? Que eu faço isso, faço aquilo. É uma pessoa que está sempre me auxiliando. E foi uma honra para mim, né, o convite que fizeram a ele para ser o padrinho do projeto, porque não teria pessoa melhor para ser padrinho desse projeto. Foi abrir a cozinha e estar com ele ao meu lado. E hoje, apesar da muqueca ser aí o grande destaque, mas você foi muito além, porque tanto a parte aqui das entradas quanto dos pratos principais, tudo raiz capixaba. Houve uma preocupação da Fabrícia comigo, a gente usar a muqueca como estrela, os derivados da muqueca serem apresentados. Por exemplo, a garopa salgada com banana da terra, que há muito tempo não se vê em um restaurante. A torta capixaba, que infelizmente só se vê em Semana Santa, que é maravilhosa. Um arroz de siri, que eu desenvolvi em homenagem às desfiadeiras de siri. A muqueca de banana. E fora isso, as sobremesas utilizando coco capixaba, usando o café arábica daqui do Espírito Santo. E ela também desenvolveu uma série de entradas utilizando produtos daqui, como os frios, o socol e outros embutidos. Não sei se você chegou a experimentar uma linguiça de jiló, tá? Nós fizemos o bolinho de arroz de muqueca, fizemos o caldinho de peixe capixaba, nós fizemos, usando salada, utilizando o abacaxi de Marataízes, o palmito das montanhas, cogumelo das montanhas. Todos os produtos utilizados foram capixabas. E falando da muqueca, eu vi que vocês fizeram com badejo aqui hoje. É o peixe ideal ou não tem muito peixe certo para a muqueca certa? Então, o peixe da muqueca tem que ser um peixe branco e para ser ideal é um peixe fresco. Qualquer peixe de carne branca, badejo, robalo, papaterra, dentão,
escassão. O importante é que seja fresco. Ela explorou tudo isso, fez uma lista de produtos nossos e a gente vai estar sempre criando alguma coisa em função disso, tá? O padrão mantém, mas de vez em quando vai ter uma novidade utilizando produto diferente. Por exemplo, pouca gente sabe, o melhor inhame do mundo é do Espírito Santo. Tá certo? É aqui do interior da cidade, chama de São Bento de Urânia. É o melhor, considerado o melhor inhame do mundo. A gente pode, de repente, fazer um bobó, em vez de ser o bobó de camarão com aipim, faz com inhame. Fechou, já tá combinado, já quero. Juarez é uma enciclopédia gastronômica. Cada vez que eu entrevisto ele, eu aprendo mais e a gente tem muito orgulho em vê-los assim, fortalecendo e levando a nossa gastronomia capixaba, tanto para os nossos capixabas quanto para o mundo. A gente que tem que agradecer, porque é vocês que vão mostrar o resto dos capixabas isso aqui, e sem vocês não adianta. O melhor ovo do mundo é o de pata, mas ninguém come porque não encontra para comprar. Não encontra para comprar por quê? Porque quando ela bota, ela não canta. Não adianta ter um produto bom se ninguém sabe. E são vocês que vão levar isso para o mundo todo para nós. E quando se fala em muqueca, é muito mais que uma iguaria. Tem uma história toda por trás. E hoje você contou aqui um pouquinho e muita gente nem conhece, né? Muita gente nem conhece, né? Porque, na verdade, a muqueca capixaba ela é cheia de histórias. Preta, indígena, europeia, é a mistura, né, dos povos. A partir do momento em que os indígenas já faziam, né, o próprio peixe através do muquém, né, que é aquele ofício relacionado à queima do peixe na bananeira e dos gravetos, né? A influência europeia vai trazer os elementos dos temperos, das especiarias, do tomate, da cebola. E aí vai ter a mistura, né, da muqueca capixaba, que ela vai entrar ali junto com a panela de barro, né, que vai receber esse prato para trazer um pouco dessa história da nossa cultura, que é aqui no Espírito Santo, que é uma das maravilhas dentro do ponto de vista, né, da cultura indígena preta do nosso Brasil. E muqueca tem que ser sim na panela de barro. Graças aí às paneleiras de Goiabeiras, a gente fez com que as panelas ficassem também um ícone. E hoje, pelo que eu vi aqui, vocês dão um show aí na parte artística e está crescendo cada vez mais essa cultura, a gente pode dizer assim? E está crescendo cada vez mais a nossa cultura, né? E expandindo, né, para o mundo inteiro, né? E já estão conhecendo nossas panelas de barro lá fora também. E olha só que legal, a muqueca chegou no drink também. Vocês fizeram um drink na caneca de barro, inspirando, que vai fazer parte agora aqui também do cardápio do hotel. É isso, é uma honra muito grande pra gente, André e Lucas, do Babá do Bar. Por ser ex-alunos do Senac de bartender, nós montamos os drinks na Praia da Guarderia e depois fomos para o espaço físico em Goiabeiras, ao ladinho do Galpão das Paneleiras. E aí criamos o Madalena, que é esse drink icônico que vai numa canequinha de barro, né? E a Marise Perim, que é uma artista plástica, interviu dentro da caneca com o céu do Espírito Santo. Então, sempre falando da cultura capixaba. A nossa preocupação era sempre entregar drinks falando de cultura. E a partir da próxima sexta-feira, além da moqueca, aqui no Hotel Senac Ilha do Boi, vocês vão poder apreciar também o Madalena, que é esse drink de mexerica e coentro, que é tão capixaba e carrega essa cultura, né? Desde o artefato onde ele é servido até os ingredientes. Ele parece uma moquequinha, então é perfeito para degustar antes da moqueca do almoço. Uau, tá vendo? É uma aula que a gente tem, então que a gente possa valorizar, sim, cada vez mais a nossa gastronomia e cultura capixaba. Que a gente encerra o Circulando de hoje, mas ó, eu te espero sábado que vem, 12h50, aqui na telinha da TV Tribuna SBT. Lembrando que o programa também é exibido, reprise no domingo, 10h30 da manhã. E se você quer rever alguma matéria ou programas anteriores, é só você entrar lá no nosso canal no YouTube, que tem tudinho para você ver e rever. E se você quiser saber aí por onde vamos circular nas próximas semanas, me segue lá no Instagram, @LulimaTV.
Muito obrigada pela sua audiência. Sabia que você que está em casa, você faz parte da nossa liderança e audiência? Pois é, já são 11 anos aí no ar. Então, ó, te espero semana que vem. Super beijo. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar.